Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando a sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Aline Zilli e a convidada do programa de hoje é a psicóloga Camila Detone Figueiredo, membro do Grupo EduSex, que estará conversando com a gente sobre o lançamento do seu livro, Adolescentes na Sociedade do Espetáculo e o Sexting. Vulnerabilidade, alertas, desafios, caminhos a seguir. Bom dia, Camila, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro eu gostaria de agradecer à professora Sônia pelo convite e pelas meninas que estão aqui hoje, a Aline e a Márcia, pela oportunidade também de estar divulgando o livro. E pelo carinho, né? A professora Márcia teve que dar uma saidinha para atender o Vinícius, que teve que vir junto, mas está aqui comigo, participando, meu filho. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar divulgando o livro aqui hoje, porque eu sempre gostei de escrever, de ler, de estudar, e sempre foi um sonho, desde criança, estar escrevendo livros. Que ótimo, o Vini também veio hoje, né, nosso convidado especial também. Convidado especial. Então, Camila, este seu livro é o resultado de um trabalho muito bonito que você fez na sua dissertação. Você poderia nos contar como foi esse processo de transformar a sua pesquisa em livro? Então, na verdade, esse processo de trabalhar com leitura e escrita, como eu disse, é um sonho que eu sempre tive, né? Então, começou desde que eu era pequenininha, ainda criança. Mas quem me incentivou bastante para dar esse passo foi, em primeiro lugar, a professora Sônia Mello e também os professores da minha defesa, da dissertação. A professora doutora Ademilde Sartori, o professor doutor Lorival e a doutora Marineide, que quando terminei o processo de defesa, eles disseram, a gente sugere que você publique o livro. Então, a partir daí, depois de fazer todas essas tarefas, entregar o trabalho concluído do mestrado, descansei um pouquinho e retomei a dissertação, né? Iniciei o processo do livro. Na caminhada, eu gostaria agora de falar de algumas pessoas que me ajudaram bastante, né? Professora Sônia, nossa querida professora Sônia, a quem revisou o meu livro, professora Verônica, e também dizer que meu marido foi muito parceiro, me ajudou muito. E sem dizer o Vinícius, né? Porque ele é muito tranquilo, deixou eu trabalhar, não atrapalhou o processo, né? E sobre o processo de trabalho, eu posso dizer assim que foi bem laboroso. Não vou dizer que foi cansativo, porque foi prazeroso para mim isso. Mas escrever um livro digamos assim, é uma arte. Porque a dissertação, ela tem um tipo de redação, que é mais acadêmica. Sim. O livro, ele é acadêmico, ele traz dados científicos, mas ele tem uma outra redação, porque ele tem um outro apelo. Então, transformar esses dados, reler, reescrever, rever conceitos, foi um trabalho que durou 6 meses até chegar nesse momento agora, que é a publicação. Mas foi muito gratificante ver o resultado. Sem dizer que o tema desse trabalho é um tema bem atual e são questões muito importantes que os pais precisam ficar atentos para que os seus filhos... Não só os seus filhos, porque eu falo do adolescente, então eu dou destaque para isso. Evitar que nossos filhos estejam em situação de risco. Mas não só o adolescente, não só a criança. O adulto também pode se colocar numa situação de risco quando está divulgando imagens na rede. E na verdade teu descanso foi bem rapidinho mesmo, Foi. né? Porque a tua dissertação você defendeu no ano passado, em julho de 2015, e agora em um ano depois já está sendo lançado um livro, Exatamente. né? Que é muito bacana. Obrigada. Então, Camila, você já esteve aqui no programa falando sobre o cuidado com o sexting entre adolescentes. Você poderia retomar este conceito
E o que esse conceito faz parte do título do seu livro, né? Sim. A gente estudou esse fenômeno que está sendo cada vez mais comum, não só entre adolescentes, como eu já falei, né? Entre adultos e também agora está começando a acontecer entre crianças, né? A gente distingue crianças e até 12 anos, adolescente dos 12 aos 19 anos, que a nossa legislação preconiza. Então, o que seria o sexting? A princípio, no senso comum, é a junção de duas palavras. Sex, que é sexo em inglês, e texting, que é o ato de enviar mensagens pelo celular. Mas com os estudos realizados sobre esse fenômeno, então chegou a um conceito que a gente na pesquisa e a professora Sônia entendemos que é o mais completo, que é enviar, postar, receber, compartilhar imagens íntimas ou mensagens excitantes, ou ainda uma imagem própria da pessoa, nu ou seminu, por meio do celular e das mídias eletrônicas, como o computador, as redes sociais e a internet. Na nossa pesquisa, a gente falou mais sobre a questão da exposição indevida, né, do sexting sem o consentimento da pessoa. Esse é o conceito que a gente utilizou, né? Então, é enviar, postar, receber e compartilhar imagens íntimas. Certo. E a outra questão interessante que você também aborda é o que é ser adolescente hoje, nessa sociedade que nós estamos? Então, pensando sobre isso, é uma questão bastante complexa, né? O que é ser adolescente? Mas vamos lá. Então, a gente entende, até no desenvolvimento da pesquisa, que a adolescência é uma etapa do desenvolvimento e os seres humanos convencionaram chamar assim, né? Ele é um processo que faz parte do nosso desenvolvimento, onde o indivíduo, o ser humano, deixa de ser criança, mas também não é adulto. Então, ele está num processo de transição entre essas duas etapas, né? Então, ele deixa de lado algumas características para desenvolver sua personalidade adulta. Então, isso é o que é a adolescência. Nos tempos de hoje, ser humano é ser humano nesse mundo conectado e em rede. Mas a gente destaca o adolescente, como eu já falei, que são os indivíduos dos 12 a 19 anos, porque eles nasceram nesse mundo conectado em rede, onde o computador, o celular e outras mídias fazem parte do cotidiano, como o papel e a caneta faziam e ainda fazem parte do nosso cotidiano, dos avós, dos pais. Eu falo muito dos adultos e falo dessa diferença de gerações, porque isso também é importante para essa discussão do que é ser adolescente hoje, né? Então, o adolescente está nessa fase, e depois eu vou explicar melhor por quê. Mas vamos voltando ao adolescente. Nessa fase de desenvolvimento humano, o adolescente ele passa por muitas mudanças. Tem o processo de puberdade, que é a mudança física, onde ele o seu corpo vai estar se transformando para que ele possa gerar filhos e criar uma família. Além disso, tem mudanças biológicas, mudanças psicológicas, neurológicas, né? E tudo isso mexe com o indivíduo. Além dessas questões, como eu já falei, ele não é criança nem adulto. E nessa transformação, ele passa por muitos momentos de ambiguidade. E para até chegar à fase adulta, ele vai passar por um momento de muita busca de autoafirmação. E isso, muitas vezes, pode colocar em situação de risco. Além disso tudo, tem um ponto que a gente chama de onipotência, que é adolescente acha que nada de ruim vai acontecer, que ele está sendo sempre protegido e que ele pode fazer qualquer coisa que vai estar tudo certo. Então, juntando tudo isso, esse mundão que a gente está conectado, onde o adolescente vai ter acesso a conteúdos diversos, a pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu posso conversar com pessoas de qualquer lugar, às vezes eu não sei nem direito com quem eu tô falando, porque a pessoa pode dar informações equivocadas. Então, nesse mundão, nós podemos ter riscos, como a questão do sexo sem consentimento, que é uma das coisas um dos panos de fundo da pesquisa. Tem também a questão da pedofilia, que às vezes eu não sei com quem estou conversando, e eu posso dar informações pessoais, como aonde eu moro, meu telefone, a escola que eu estudo, e assim me colocar em situação de risco. A questão do bullying, feito entre os próprios adolescentes, entre as pessoas da escola, onde eu estudo, por exemplo. E outras situações perigosas, né? Eu estou dando mais destaque para isso, porque tem mais relação com essa fase da
da adolescência. Aí alguns ouvintes devem estar pensando, tá, mas essas coisas ruins, essa maldade sempre aconteceu. Sempre existiu esse perigo de teu filho estar sendo vítima de um criminoso, enfim. Ok, tudo bem. Mas, como eu já falei, o acesso a esse mundo conectado, onde muitas vezes o pai e a mãe não estão juntos para observar, ele facilita algumas situações. Acaba então, aguçando, né, essas situações, né? As situações. E aí também pela vulnerabilidade que o adolescente está exposto por esse período de transição, tudo isso parece que fica mais intenso, mais perigoso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que os pais, os adultos responsáveis, acompanhem esse processo, né? Por isso que eu falei da questão da geração. Muitas vezes, os pais, por não saberem utilizar as mídias, eles desistem e acabam não orientando e não supervisionando o uso pelos filhos, né? E também é importante trazer que teve um dado de uma pesquisa, de umas leituras que eu fiz durante o processo da dissertação, que é do Don Tapscott. Nas pesquisas que ele fez, ele diz que o pai e a mãe enxergam o celular como uma ferramenta para ter segurança, para saber onde o filho está. Só que para o adolescente, o celular não é um instrumento de segurança. É um amigo no bolso, é um instrumento, uma ferramenta onde ele tem acesso a um mundo de possibilidades. É isso, a gente vê bastante mesmo. Eu também sou professora, trabalho com adolescentes. Então, assim, eles vivem com o celular na mão. E quando eles vêm relatar algumas coisas, a gente vê o quanto risco que eles correm, né? E como tu tinhas falado, assim, eles não se dão conta disso. Né? E os pais, às vezes, também não se dão conta, né? Sim. Além disso tudo, o jovem hoje, através do celular, ele pode produzir conteúdos. E às vezes esse conteúdo, como é o caso do sexting, ele pode ser desrespeitoso. Eu posso tratar o outro como mercadoria. Eu tive uma relação com uma pessoa, não deu certo, então eu posso usar disso para prejudicar, ou porque eu tenho raiva, ou mesmo como mercadoria, não. Aquela pessoa é bonita, eu achei bonito o corpo dela, enfim, eu posso usar isso para vender um produto, digamos assim. Sim. Isso também é desrespeitar o outro, né? Enquanto ser humano. Uhum. Juntando a isso, eu gostaria agora de falar alguns dados da minha pesquisa, onde estudando para vir conversar com vocês hoje na rádio. Comparei com os dados de uma pesquisa que eu cito, que é a nível nacional, que é uma pesquisa da Unicef, que foi feita no nosso país. E nessa pesquisa, de modo geral, o adolescente no Brasil deveria prestar mais atenção e ser melhor orientado no que diz respeito ao uso da rede, né? Então, eu trago alguns dados que comprovam isso. Da pesquisa nacional que a Unicef fez no Brasil, 39% dos adolescentes que foram entrevistados disseram que já conheceram pessoalmente alguém das redes sociais. E na minha pesquisa, 36% dos que foram entrevistados também alegaram isso. Porém, os critérios que eles utilizam para aceitar conhecer essa pessoa pode colocar a situação de risco, porque alguns adolescentes disseram que eles usam a idade que a pessoa diz ter, ou eles, pelo que a pessoa escreve. Então, a linguagem que a pessoa utiliza, as palavras, podem ser manipuladas. Sim. Pela internet. Alguns adolescentes marcaram encontro em frente à sua casa, que também é mais uma situação que coloca em situação de risco. Daí não só o adolescente, mas também a sua família, né? E esse alerta a gente precisa fazer. A gente precisa estar atento ao conteúdo que está sendo acessado, com quem que nossos filhos estão conversando, e alunos também, nossos alunos também. Os conteúdos mais postados na rede, segundo a pesquisa da Unicef pelos adolescentes, são imagens, que 99% dos entrevistados da pesquisa da Unicef disseram que possuem imagens, daí são fotos e vídeos, e na nossa pesquisa do mestrado foram 95%. E geralmente essas imagens envolvem família, envolvem dados pessoais como o local de residência. Então, às vezes eu posso colocar uma foto de uma pessoa bonita,
da minha família e se aparece o local de onde eu moro ou próximo, mais uma vez eu posso estar colocando essa pessoa em situação de risco, porque eu não sei quem vai ver essa imagem, quem vai ter acesso. Tá expondo, né? Tá expondo a pessoa e a si próprio, né? Como eu já falei também, a importância do controle dos pais, a supervisão dos pais é muito importante e ainda tem muitos adolescentes que não têm essa supervisão. As duas pesquisas, a da Unicef, novamente a do nosso mestrado, mostram isso, onde diz que é mais ou menos a metade tem supervisão e metade não. Porém, eu destaco que na minha pesquisa, Aline, embora 45% dos adolescentes que eu entrevistei disseram que o uso do computador, o acesso à internet no computador é supervisionado, quando perguntei para eles, mas como que é essa supervisão? Como que teu pai e tua mãe controlam ou supervisionam vocês? Eles não souberam dizer. Então, aí ficou uma pergunta, será que realmente eles são supervisionados, são orientados, ou assim, a minha mãe foi lá e olhou, eu me sinto controlado? Porque o adolescente tem muito essa questão, eu quero privacidade. Então, esse computador é meu, eu quero olhar sozinho, não quero que ninguém venha dar opinião. Então, para os adolescentes que responderam a pergunta, o simples fato da mãe ir lá e dar uma olhadinha, ele está sendo controlado. Ele considera a supervisão. Ele considera a supervisão. E às vezes não é. Não, porque eu vou lá e olho, ele tá jogando, ele tá conversando com o amiguinho. Mas será que ele tá conversando com o amiguinho? Então, vai além disso, pegar e chegar a dar uma olhadinha. Não, eu tenho que perguntar. Eu tenho que saber com quem meu filho tá conversando, o que ele tá escrevendo, que informações ele tá fazendo, né? E quando fala do celular, eu falei do controle do computador, esse é o dado da minha pesquisa. 45% dizem que há o controle do computador. Quando vai para o celular, 32% só disseram que existe um controle. Então, a maioria ainda não... Pai e mãe não olham o celular, não sabe o que o filho está... E, novamente, desses 32%, a minoria soube dizer como que é esse controle, né? Então, são dados muito importantes, né, Camila? Até para gente que é pai, que é mãe, que é professor... Ficar bem atento com isso, né? Isso, muito importante. Então, nós vivemos hoje nessa sociedade do espetáculo, como a Camila já está falando, né? E no seu trabalho, você levanta algumas informações de que os adolescentes, para demonstrar afeto, eles enviam mensagens de texto pelas mídias, como você falou agora, né? E quais são as outras informações relevantes sobre esses jovens que estão presentes no livro? É muito importante falar que nessa sociedade do espetáculo, vou citar agora um outro autor que eu usei, que é a Amparo Caridade, ela diz que por conta dessa busca da autoafirmação, o jovem está sempre postando imagens, como a gente já viu aqui, 95% dos adolescentes entrevistados postam imagens, subas, e geralmente essas imagens mostram um lado positivo da vida, a coisa bonita da vida. Que é bom você valorizar, é importante você valorizar coisas boas, mas isso pode estar escondendo alguns problemas, ou de personalidade, algumas dificuldades de relacionamento, insegurança dos próprios adolescentes. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Eu estou sempre buscando editar para mostrar uma coisa boa, que eu estou bem, que eu estou feliz, E a gente sabe que a vida não é 100% alegria, felicidade, tudo bonito. Tem momentos difíceis. Sim. Então, os adolescentes usam para esconder algumas coisas ruins também. Outra questão que eu acho importante, você falou, né? É enviar mensagens e demonstrar afeto. Eu acho que nós estamos vivenciando uma mudança bastante significativa na forma de se relacionar. Mas aí a gente para pensar, nós aqui, eu, você e outras pessoas que são mais velhas que a gente tinha mais esse contato pessoal de conversar, de visitar, e alguns adolescentes estão mudando isso, estão achando que só mandar uma mensagem ou postar uma foto da pessoa basta para dizer que você gosta da pessoa. É uma forma de se relacionar. Uma nova forma de se relacionar, mas será que essa nova forma possibilita estabelecer vínculos? Ou ela torna as pessoas o vínculo mais frágil? Eu não estudei isso, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Refletir, né? Tem que refletir sobre isso. Uhum. Outra questão
que apareceu também agora sobre o sexting, que é o enviar e receber mensagens de cunho íntimo, apareceu bastante questão de gênero. Assim, que sentido? As meninas que foram entrevistadas, elas revelaram mais já terem conhecimento disso e já terem sido questionadas sobre isso, né? Então, quando eu te perguntou, alguém já pediu para você tirar foto ou mandar foto íntima pelo celular ou pela internet? Nenhum dos meninos disse que já tinha recebido esse pedido. E todas as meninas disseram que sim, que já tinham recebido esse pedido. Então, a gente também não sabe se eles não receberam realmente ou não quiseram falar que receberam. Sim. Né? Porque mas a questão de gênero bem uma forte questão de mesmo, gênero, né? bem forte. Em outro momento que apareceu essa questão de gênero, quando foi perguntado o que eles pensavam de... A gente usou duas situações que saiu na mídia de mulheres que se suicidaram, né? Então, a gente perguntou o que eles achavam dessa situação. Aí ficou bem forte também a questão do gênero, onde as próprias meninas, né, colocaram a culpa na mulher, no lado feminino, porque ela é culpada, porque ela deixou, porque ela permitiu, E a gente sabe que não é assim. Às vezes a pessoa que está ali na relação íntima com o outro nem sabe que está sendo filmada, está sendo fotografada, né? Então, isso fica bem forte. A gente não entrou por esse viés, mas acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Outra questão, quando a gente fez essa pergunta sobre as notícias, sobre a questão do suicídio, o que eles achavam da menina que foi exposta e que se suicidou, enfim, tirou sua própria vida, apareceu bastante também, assim, a questão de intimidade. Os adolescentes acham que, esses daqui foram entrevistados, né, que essa intimidade tem que ser algo do casal, que não deveria ser filmado e muito menos repassado para outras pessoas, né? E que, para fazer isso, se for fazer, você tem que confiar no outro, né? Respeitar o outro. Também apareceu essa questão de, quando isso acontece, que a menina deveria denunciar o outro, né? Novamente, a mulher deveria denunciar, né? Enfim, mais uma questão. Mas, assim, pro adolescente, para nós que somos adultos, já é difícil, às vezes, denunciar uma situação difícil para nós, uma situação constrangedora. Sim. Pensa num adolescente que está nessa confusão, nessa busca de autoafirmação. Às vezes está até num relacionamento que ele está buscando se construir, ele gosta da pessoa. Como é que ele vai pegar e denunciar alguém que ele está querendo construir uma relação? É uma situação delicada. Eles próprios trouxeram que isso deveria ser feito, mas é uma situação delicada. Se um adulto não ajudar a fazer isso, enfim. O adulto já tem essa dificuldade, né? Como Sim. tu tinhas falado, imagina, né? Para eles mesmo. Para eles fazer isso, né? chegar aí até uma delegacia, fazer uma denúncia, enfim. Eles colocaram também os adolescentes que nessa situação de enviar uma imagem de uma pessoa com quem você teve relação, pode ser que tenha um terceiro envolvido, né? Uma outra pessoa que filmou e aquele que estava na relação não sabia. E a gente vê na mídia que isso acontece muito. Sim, então, todas essas informações que a Camila está dando para a gente vão estar no livro dela, né? Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk FM, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é Camila Detone Figueiredo, que está conversando com a gente sobre o lançamento do seu livro Adolescentes na Sociedade do Espetáculo e o Sexting. Camila, nas suas reflexões acerca da pesquisa que se concretizou no livro, como você entende a importância de falar sobre uma educação sexual emancipatória nas escolas? Eu acho que é de suma importância, né? Eu gosto sempre, quando eu faço essa pergunta, eu sempre lembro da professora Sônia, né? Que ela sempre chega e pergunta para você se você consegue entrar na sala ou entrar aqui nessa estação de rádio e deixar a tua sexualidade lá fora. Não tem como, porque ela faz parte da nossa vida. Tá no meu corpo, tá no ambiente que eu tô, das outras pessoas que também têm a sua sexualidade. Então, a escola é um espaço de seres humanos sexuados, né? Então, não tem como você não trabalhar a educação sexual. Se você não falar, você está trabalhando. Porque mesmo não falando, você está fazendo um tipo de educação sexual. Você reprimir, você vai sufocar, vai por um tempo, mas de alguma forma isso vai emergir e vai precisar ser trabalhado.
Então, o que nós temos que fazer é isso, é educar para a emancipação, para a responsabilidade, tornando os indivíduos, os jovens responsáveis, para que quando, desde criancinha, né? Porque quando ele chega na adolescência, que ele tem esse conflito, essa vulnerabilidade, ele tem a possibilidade de tomar suas próprias decisões de uma forma responsável, né? E por que de uma forma emancipatória? Para que eu não imponha sobre o outro a minha ideia, a minha ideologia, o meu pensamento, que cada um é um. E sendo os alunos e os próprios professores seres em construção, não tem como ser diferente. A gente está aprendendo um com o outro. Então, eu não posso impor uma ideia, um pensamento. Eu tenho que trazer o conhecimento e junto construir. A partir do conhecimento que eu trago, do conhecimento que o outro traz, construir, emancipar as pessoas. Sim, é bem importante isso mesmo, né? Que a gente muito importante. Que estejamos todos atentos, né, a esse processo na escola, com certeza. E Camila, já tem uma data para o lançamento do seu livro? Onde podemos comprá-lo? Pode informar para a gente? Sim. No momento, ele está ainda no pré-lançamento, né, que a editora está fazendo. Então, a gente pode adquirir no site da editora CRV, editoracrv.com.br. Aí pesquisa o livro e tu vai ter acesso a esse livro. Esse período de pré-lançamento vai até dia 11 de julho. E aí, após esse período, ele pode ser adquirido comigo ou nos eventos de lançamento, que já tem 2 agendados. Nós temos um agendado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que vai ser no dia 21 de julho, às 19 horas. E outro no dia 4 de agosto, na Livraria Catarinense, no Continente Park Shopping. A gente vai fazer, de repente, mais um outro lançamento na região, mas a princípio são esses 2 que estão agendados já. 21 de julho e 4 de agosto. Então, todos anotando na agenda, hein? Lembrando que o nome do livro é Adolescentes na Sociedade do Espetáculo e o Sexting, né? Isso. Que é um conceito que é novo e que é muito bacana que seja discutido isso também no livro da Camila, né? Isso. Se alguém quiser entrar em contato comigo para adquirir o livro também, após esse prazo, posso deixar meu e-mail? Claro, fica à vontade. Autora camiladetone@gmail.com. Então tá, pode repetir pra gente? Autora camiladetone@gmail.com. Joia, Camila. Bom, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar este espaço para indicar alguma leitura, claro, além do seu livro, né, que estamos todos com vontade de ler, de conhecer, né? Você pode indicar algum filme, alguma peça de teatro, alguma coisa que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre essas temáticas que foram debatidas no programa, né? Apesar do sexo ser muito novo, isso, mas é importante que... Ele é um tema novo e, assim, eu não tenho conhecimento sobre o teatro ou algum outro... Tem um material de uma professora, doutora do Rio Grande do Sul, a Suzana Barros, que também fala sobre isso, que é importante, quem tiver condições de ter acesso a esse material também tem mais informações sobre esse trabalho, porque no Brasil, quem discute esse tema, até onde eu tenho conhecimento por enquanto, são essas 2 pessoas que já têm trabalhos concluídos. Eu sei que na UDESC até já tem pessoas da pós-graduação que estão estudando esse tema, mas eu acho que ainda não terminaram. Então, vai surgir mais temas no decorrer do tempo, né? Mas tem um filme, até eu estava comentando com a Aline antes do nosso trabalho, que eu já assisti, até num outro momento que eu estive aqui eu comentei sobre esse filme. Ele é um filme, ele tem algumas cenas fortes, o nome do filme é Confiar com Arroba, e ele mostra bem como que acontece esse processo da questão da pedofilia, do acesso que o criminoso tem através da rede, como que ele entra em contato, como que ele faz ele envolve o adolescente, usando a fragilidade do adolescente, da questão da ingenuidade, da adolescente que quer um romantismo, quer um encanto, e ele mostra nesse filme como que ele faz esse assédio para conquistar o adolescente e acaba aí, então, culminando no abuso dessa menina, assim. Por que eu trouxe esse filme? Porque é importante para a gente entender o que acontece, como que as pessoas chegam, que muitas vezes pode acontecer também. No caso desse filme, o assediador era um professor de uma escola, então era alguém que tinha
uma boa visão, uma boa impressão na comunidade, era conhecido tinha e tal, contato, enfim, né? então, tinha contato com os alunos e usa isso para se beneficiar e acaba violando os direitos dos adolescentes. Enfim, fica essa dica, né, que é a única que eu tenho, essa que eu tenho conhecimento agora, é confiar com @. Joia. É importante para a gente ver esse processo. Obrigada pelas dicas. E nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para que você faça suas considerações finais. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de falar sobre o livro e sobre esse tema que eu acho que é muito importante a gente ficar atento ao contato que nossos filhos têm na rede, ao que eles visualizam, com quem eles conversam, para evitar que eles se coloquem em situação de risco e aconteça uma tragédia com os nossos filhos, né? Porque nós, enquanto pais, queremos o melhor para eles. Então, tem que ficar atento. E os pais que estiverem me ouvindo, que tiverem a oportunidade de adquirir o livro e ler o livro, acho que é muito importante. Tem informações bem importantes ali que ajudam a gente a compreender melhor essa situação. Camila, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis.